Fala galera, bem-vindos ao canal Leituras com Augusto Rodrigues. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a obra de Antoine de Saint-Exupéry, que é O Pequeno Príncipe. Né? Eu tenho essa edição da editora Agir. Né? É um livro relativamente pequeno. Né? O meu tem aqui 93 páginas. Né? Esse livro aqui contém aquarelas do autor. E é bem legal, porque tem coisas que ele conta na história e tem ilustrado. Então isso é interessante para a gente, de repente, não montar uma imagem equivocada. Né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o autor. Então, Antoine de Saint-Exupéry, ele é francês, ele nasceu ali em 1900, né, e viveu até o ano de 1943, se não estou enganado. E algo interessante, quem conhece a história do autor, faz relação com esse livro, inclusive do Pequeno Príncipe, depois eu vou comentar esses elementos, e com demais livros, porque esse aqui é a última obra dele. Mas tem mais livros, tem, por exemplo, A Terra dos Homens, que é um livro que eu pretendo trazer aqui o ano que vem, né, fazer uma síntese também. E o que é essa relação? Antoine de Saint-Exupéry, ele era fascinado por voar. Então, conta-se que quando ele tinha 6 anos, ele já conseguiu fazer o primeiro voo dele e tal. E por que relação? Na obra do Pequeno Príncipe, para quem já leu, notou que ele viaja entre os planetas. Né? Então ele visita ali 7 planetas no total. E é voando. Nesse livro, A Terra dos Homens, a história ele conta uma visão do espaço, né? Como se ele visse o mundo lá por meio do espaço, né? Por meio das alturas. E é interessante também, é algo aí que eu pesquisei um pouco mais a fundo, a própria história do nascimento da obra. Né? Então, basicamente o que aconteceu? No ano de 1943, 40 ali, estava tendo a Segunda Guerra Mundial, e como ele era aviador francês, então ele foi aviador na guerra, e ele ficou exilado nos Estados Unidos. E ele já era escritor e tudo, e conta-se que numa noite ele estava jantando com o editor dele, e desenhou um bonequinho num guardanapo. E o editor perguntou, mas que bonequinho é esse? E ele falou que era um menininho que vivia no coração dele. Aí, diante disso, o editor dele encomendou uma história de Natal para crianças. Mas assim, para quem já teve acesso à obra, ele traz muita coisa que serve muito para os adultos. Até tem muitas frases muito conhecidas que talvez as pessoas nem saibam que foi extraído desse livro, né? Que a gente vai mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Então vamos lá. Interessante, até algo assim, como eu posso dizer, um aprendizado até para os adultos, na própria dedicatória do livro, ele pede desculpa às crianças, porque ele está dedicando esse livro a um adulto. E depois ele corrige ali, e então dedica esse livro à criança que esse adulto foi um dia, que é um judeu que está exilado na França, né, por causa da guerra. E algo interessante, até depois a gente vai ver que tem ali com os baobás, que todas as pessoas um dia foram crianças. Então ele dedica esse livro a essa criança que o Leon Verp foi, que é essa pessoa que ele faz a dedicatória. Vamos lá. Então a história começa quando um piloto se perde no deserto da África, ali, se eu não me engano, e ele está sozinho, né? Ele tem que fazer o conserto da aeronave dele,
E nesse momento aparece o Pequeno Príncipe para ele. Né? Aparece o Pequeno Príncipe e... Legal. Esse Pequeno Príncipe já chega pedindo para ele que desenhe um carneiro para ele. Né? Então ele tá ali preocupado em sobreviver com a máquina dele, com o conserto. E ele tira do bolso ali um papel e faz o desenho de um carneiro. Né? Que ele é recusado várias vezes. E por fim, quando o Pequeno Príncipe não aceita nenhum desses desenhos, ele desenha uma caixa. Né? Uma caixa ali com alguns furos, tal. No livro tem a ilustração. E diz assim para o Pequeno Príncipe: o carneiro que você quer está aí dentro. E ele se surpreende porque, além do Pequeno Príncipe aceitar esse desenho, né, ele ali na descrição da história, ele olha para dentro através desses furos e diz assim, eu até vou ler, porque é muito... Essa é uma das frases assim, que eu mais gostei. Deixa eu só encontrar aqui, ó. E diz assim, ó: inclinou a cabeça sobre o desenho e disse: não é tão pequeno assim, olha, ele adormeceu. E foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe. Então achei bem legal, né? Basicamente como começa a se desenvolver a história. Vamos lá, vamos seguir o script aqui. Então assim, o Pequeno Príncipe ele começa a visitar outros mundos, né? Que ali é ilustrado que são 7, que eu até marquei aqui para mostrar para vocês. Mas antes de mais nada, vamos falar do planeta do Pequeno Príncipe, né? Que tem ali 3 vulcões, né? E 2 em atividade e 1 em extinção, e ele sempre revolvia os vulcões dele. Depois vai ter a aparição da Rosa, e aí também tem a questão dos baobás, que ele sempre zela ali para que não cresçam, né? Porque senão depois pode ser catastrófico. Baobás são árvores assim, muito grandes, né? Então assim, até aquela relação lá de tudo foi criança um dia. Mesmo os baobás, que são árvores imensas, que é muito difícil de derrubar depois que elas crescem, no princípio elas são pequenas também, são fáceis de cortar. Então assim, você faz relação com a sua própria vida. Cortar o mal pela raiz enquanto ele é pequeno. Né? Então foi um aprendizado que eu tive dessa passagem. Então os planetas visitados foi do rei, do vaidoso, do bêbado, do empresário, do acendedor de lampião, do geógrafo e por fim da Terra. Eu vou fazer um comentário rápido sobre a interpretação que eu fiz, né, algo que agregou para mim, sobre cada planeta. Então vamos lá, o planeta do rei, né? Então assim, ele percebe ali, conversando com o rei, que os reis, eles reinam sobre tudo, né, na cabeça deles. Então até esse rei do livro ali é um monarca assim, que ele gosta de ter a imagem de rei respeitado. Então ele tem essa necessidade de que os outros peçam permissão para ele e tal. Basicamente é isso. Então o Pequeno Príncipe ele acha estranho, ele começa a visitar esses planetas e a atitude dessas pessoas é estranho a ele. Né? Então essa é a passagem ali pelo planeta do rei. Aí ele chega no planeta do vaidoso. Nesse planeta ele aprende o quê? Que para os vaidosos todas as pessoas são seus admiradores. Né? Então essas pessoas, esses vaidosos, eles têm a necessidade de serem exaltados, de serem admirados. Né? Até ele pede para que o Pequeno Príncipe admire ele. O próximo é de um bêbado, né? Um bêbado que o Pequeno Príncipe chega ali, vê umas garrafas vazias e tal, outras cheias. E o bêbado, em certo momento, ele fala que
o Pequeno Príncipe pergunta, mas por que você bebe? Ah, eu bebo para esquecer. Para esquecer do quê? Para esquecer que tem vergonha. Então essa é a passagem pelo planeta do bêbado. Ele chega no planeta do empresário, que está ali, ele está tão imerso nos cálculos dele, que até um detalhe ali, o cigarro dele está apagado e o Pequeno Príncipe chega, fala, ó, seu cigarro está apagado. E depois ele fazia as contas deles, aí que ele fala que não tem tempo para voltar a acender e tal. Então, assim, são pessoas que se dedicam demasiadamente ao mundo dos negócios, né, ao trabalho, e acaba esquecendo de viver de fato. Então essa é um pouco da síntese da passagem pelo planeta do empresário. Aí tem o planeta do acendedor de lampiões. Basicamente, essa pessoa que vive nesse planeta, ela trabalha demais, porque quando o sol nasce, ela vai lá e apaga o lampião, quando o sol se põe, ela acende. E o Pequeno Príncipe, ele vê certa beleza nisso, né? E aí o acendedor de lampiões, ele reclama porque ele queria tirar férias e nunca consegue, né? E ele é muito fiel a um regulamento. Esse é o regulamento, então. Anoiteceu, acende o lampião, amanheceu, apaga o lampião. Até o Pequeno Príncipe sugere que ele pega ali umas férias, né? Que se ele for caminhando no planeta dele ali, ele conseguiria pegar essas férias, mas ele é tão fiel ao regulamento que ele não consegue. E algo que ele fala que é muito interessante, que cada vez o planeta gira mais depressa. Antes ele tinha mais tempo e tal. E eu, pelo menos, fiz uma relação assim, que quanto mais o tempo passa, menos tempo a gente mesmo tem. Então, assim, de fato, o nosso mundo gira mais depressa, né? Porque o nosso tempo está acabando. Não sei se isso já estava ali embutido na história propositalmente, mas foi algo que eu interpretei. Aí tem o planeta do geógrafo, né? Ele chega, então assim, o geógrafo é uma pessoa que fica ali, ele não conhece o planeta dele, ele só espera que exploradores tragam informações para que ele registre. Então ele é um geógrafo, mas ele só faz o registro dessas informações, né? Então ele fala ali algo bem interessante, que é a confiança que ele tem que ter nesses exploradores. Por exemplo, se ele manda um bêbado ir visitar lá, ver uma montanha, e pede para ele descrever, o bêbado veria duas montanhas onde existe só uma. Então, assim, a pessoa tem que ter certo grau de confiança, tem que ter um certo caráter para poder passar informações mais precisas. E por último, ele chega ao planeta Terra, né? E a primeira pessoa que ele encontra na verdade, a primeira criatura que ele encontra é a serpente. Ele pergunta onde é que estão os homens e tal, e a serpente ele se encanta por ele, pela inocência, né, pela pureza dele. E eles têm ali um diálogo, e no decorrer da história, ele conhece a raposa, né, que se torna amiga dele e ensina bastante coisas para ele. Inclusive uma das frases principais, que é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E a raposa ensina para ele o que é cativar, né? Então fala ali que cativar é criar laços, né? Ele também vê muitas rosas, e algo interessante é que a rosa que vivia no planeta dele dizia que ela era única, e então assim ela era muito orgulhosa. Até o Pequeno Príncipe, quando se depara ali com um jardim com 5.000 rosas, ele lembra da rosa dele e fala: nossa, ela talvez até morreria para escapar ao ridículo de estar errada, né? Porque ela era muito orgulhosa. Só que algo interessante que ele aprende é o quê? Por mais que aquelas 5.000 rosas se pareçam com a rosa dele, como ele cativou aquela rosa e a rosa cativou ele, ela se torna especial, né? Ela não é mais uma rosa. Então, vamos lá, vamos seguir o roteiro aqui.
Então, vamos às frases conhecidas. Uma delas é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Outra, muito comentada até em literatura, em postagens, é: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Então, isso também é algo que a raposa ensina para ele, em determinada altura. E então vamos lá, galera. O projeto para 2020 é que eu consiga fazer um audiobook desse livro. Eu também vou postar, né? Audiobook para quem já tem acesso a esse material. É algo muito, eu diria que eficiente, porque às vezes a pessoa não pode assistir, mas pode ouvir, né? Eu mesmo já ouvi muitos, inclusive esse livro, eu ouvi o audiobook dele em espanhol. É até legal porque você começa a ver a diferença nas traduções, né? Então, às vezes, você não encontra palavras correspondentes em outro idioma. E isso é um detalhe, né? Um detalhe técnico. Então, vamos lá. Sobre a obra, dizem que essa é uma das obras mais lidas no mundo. Diz que existem dados que falam que foi traduzido já para mais de 200 idiomas, né? Então você veja ali em 50, 60 anos ter esse alcance, algo de bom trouxe, né? Tem as outras obras do autor, que uma delas é A Terra dos Homens, que eu pretendo trazer em 2020. E esse vai ser o último vídeo de 2019. Então, assim, até algo que no meu planejamento ali sobre o canal, chega um momento que agora eu vou montar uma grade ali de a frequência de postagens e vou organizar mais. Então, assim, vocês vão ver mais padrões, é para melhorar a qualidade, pelo menos assim espero. Então, se você já leu a obra, se gostou da síntese que eu fiz, se tem uma opinião diferente, deixe nos comentários. Se você conhece pessoas que gostariam de ler esse livro, ou mesmo você gostaria de ler, então agora você já tem uma ideia geral. É claro que tem muito mais detalhes ali que eu não descrevi, até para não perder muito a graça, né? Eu mostrei meio que uma pincelada muito, muito geral, assim, muito superficial. Então é isso aí, galera. Desejo boas festas, bons projetos, boas leituras. E em 2020 aí estaremos de volta com mais livros interessantes e conteúdo aí para estimular aí esse hábito da leitura. Valeu, galera. Um abraço.